TDAH, ele é um transtorno, então, que ele não é vamos dizer, uma invenção da modernidade. Quem acompanhou já as outras lives sabe disso. Existem relatos de sintomas exatamente iguais, tanto de desatenção quanto de hiperatividade, do século XVIII, do século XIX, de vários livros e relatos científicos que demonstram exatamente os mesmos sintomas das crianças que a gente vê hoje em dia. Então, apesar de sim poder ter contribuições da modernidade para a ocorrência ou para a intensificação de alguns comportamentos, a gente não está falando de uma doença da moda, a gente não está falando que é algo que foi inventado pela indústria farmacêutica para vender remédio. Isso não se sustenta pelos dados históricos. Somado a isso, a gente pode também fazer uma consideração que é, ao longo das décadas, se isso fosse algo que tivesse sido inventado, ao longo das décadas a gente teria mais crianças tendo esse diagnóstico. E o que a gente vê quando a gente faz estudos sérios, não é o que o pessoal do Facebook ou de qualquer outro canto está comentando. A gente está falando de estudos sérios sendo feitos de maneira muito rigorosa do ponto de vista metodológico. Mostram que se a gente faz esse acompanhamento ao longo das décadas, as taxas de diagnóstico estão relativamente estáveis, com pequenas oscilações, mas nada que seja, vamos dizer, acima do que seria o esperado, por exemplo, para uma situação de uma tendência a querer medicar ou inventar que toda criança agora é hiperativa. Só que, e aqui um só que gigante, um porém gigante, é o seguinte: isso não quer dizer que não existam exageros. Existem vários exageros, e aqui é importante, como sendo especialista nessa área e tendo feito toda uma formação para orientar profissionais que estão em formação, uma preocupação que eu sempre tive foi de poder ajudar que as pessoas tenham uma visão crítica a respeito de como conduzir uma avaliação. Só que é muito, infelizmente tem sido frequente que alguns colegas, alguns profissionais e eventualmente a comunidade como um todo tenha se direcionado a um comportamento um pouco mais imediatista, de talvez não ter um cuidado maior na hora de fazer essa avaliação e daí talvez pegar alguns sintomas que a criança está tendo num certo momento, num certo contexto, numa certa situação, e já definir que isto é o diagnóstico como um todo. E pode ser que muitas vezes esse diagnóstico esteja sendo feito de uma maneira inadequada. Mesmo existindo realmente situações onde o diagnóstico está sendo feito de uma forma talvez não ideal, os dados que a gente tem, dados internacionais, não só aqui do Brasil, mas de vários locais do mundo, sugerem que não existe hoje um excesso de prescrição de medicação. Apesar de muitas crianças, sim, fazerem uso inadequado, sem ter justificativa de medicações tipo a Ritalina, por exemplo, que é o metilfenidato, que é a substância da Ritalina, os dados sugerem que a maior parte das crianças que tem o diagnóstico de TDAH nem estão sendo medicadas. Só que tem muitas crianças que não têm o diagnóstico e que estão recebendo medicação indevida. Então o que acontece é que a gente tem, nesse momento, uma necessidade de melhorar a consciência de todos, da sociedade como um todo, e de certa maneira é o que eu estou me propondo a fazer aqui, para que a gente tenha mais pessoas entendendo melhor esse tipo de transtorno, para que quando a gente tem pais, famílias que sabem mais, que conhecem melhor as questões do neurodesenvolvimento, as questões dos diagnósticos em psiquiatria,
eles também se tornam pais que vão exigir melhores profissionais, porque eles já sabem mais. Então, não vai ser um comentário mais vazio que vai ser o suficiente para convencer um pai, uma mãe, um familiar. Então, saber mais, por isso que divulgar mais informações, como o que eu estou tentando fazer aqui, acho que essa é pelo menos a maneira como eu entendo, faz com que todo mundo ganhe, porque daí famílias mais conscientes criam necessidades de profissionais mais capacitados e profissionais mais capacitados geram melhores tratamentos para que crianças possam ter tratamentos mais adequados nos momentos indicados.